A paz do Senhor, que o Senhor Jesus aí esteja no seu coração. Estamos mais uma vez aqui com você no Lições Bíblicas em Ação, um programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Estamos aqui na tutela, na bênção do pastor Isaac Strobel, a quem nós agradecemos a confiança. E hoje conversar com você, professor da Escola Bíblica Dominical, sobre a nossa lição de número 4, que estaremos ministrando em nossas igrejas no dia 24 de abril, no próximo domingo. E esse tema, resguardando-se de sentimentos ruins. Quando você olha a foto, da nossa lição que os nossos irmãos da edição CPAD colocaram, mostra a foto de uma mulher cobrindo, o seu coração. Então esta mulher, ela está ali cobrindo o coração, ou dizendo, protegendo o seu coração. E a lição vai falar disso, resguardando dos sentimentos. Quantas pessoas estão amargas, quantas pessoas estão com problemas psicológicos, quantas pessoas desenvolvem algumas doenças porque guardam no seu coração o ódio, o rancor, a mágoa, o ressentimento, e é este o assunto que nós estaremos estudando neste dia. O texto áureo da nossa lição, ele vai falar, Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolerizar contra o seu irmão, será réu de juízo. Isso está em Mateus capítulo 5 e versículo 22. Então Jesus aqui ressaltando, nesse texto, Jesus ele está ali ressaltando, que se a pessoa, sem nenhum motivo, se encoleriza contra o seu irmão, em outras palavras, ele já está pecando. E a verdade prática diz assim, que a cólera e a ira não podem dominar o coração do crente. Elas devem ser evitadas. Como que eu vou vencer? Só podemos vencer com o ensino do Evangelho. A gente lembra aí de alguns versículos para a gente iniciar. Mateus capítulo 15 e versículo 19 diz assim, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Nós estamos, num tempo estamos vivendo aí uma contextualização com o coronavírus e que nós cansamos de lavar as mãos. Nós vimos aí muitos memes na internet para descrever quantas vezes nós lavamos a mão para que nós não fôssemos atingidos pelo coronavírus. E vimos que muitas pessoas, mesmo com todos cumprindo, tudo aquilo que as nossas autoridades sanitárias estavam pregando, mesmo assim elas contraíram o coronavírus. Então, voltando para o texto da lição, não é somente não fazer o ato, ou seja, não é matar que vai dizer que eu pequei, mas antes de acontecer isso, eu já posso estar pecando, e é esse o nosso estudo desta manhã, ou da manhã de domingo. Provérbios capítulo 4, versículo 23, quando a gente lembra aí dessa mulher aí que está guardando o seu coração, Provérbios 4, 23 diz, sobre tudo o que deve guardar,
guarda o teu coração, pois é dele que procedem as fontes da vida. Então, se você quer viver bem, vamos guardar o nosso coração, porque é dele que vai vir aí as fontes da vida. A cólera e a ira não podem dominar o coração do crente, né? Elas devem ser evitadas e vencidas com o ensino do Evangelho. Então, não vamos deixar ser dominados, né, pela raiva, pela cólera, pela ira. É comum no trânsito, principalmente, a gente, ao ser defrontado ali na frente com alguém que faz alguma coisa e nos atrasa, né? Hoje nós vivemos numa situação que nós estamos muito atrasados para tudo, a gente tem tempo e a gente não consegue o tempo, e a gente fica nervoso quando a gente quer chegar em um determinado lugar e de repente o semáforo para, mas além disso alguém não vai na hora precisa, não dá espaço para a gente passar e a gente fica nervoso. E é comum a gente ouvir palavrões, a gente ouvir gente xingando, gente irada, e já vimos em noticiários pessoas que matam devido a alguma coisa que aconteceu no trânsito, né? Isso não é bom para nós, não é bom para o homem fazer, né? A leitura bíblica em classe está em Mateus capítulo 5, versículo 21 a 26, que você pode ler aí na sua Bíblia. Acredito que no seu smartphone vai ficar um pouco pequeno para você, mas na Bíblia e na sua lição você pode acompanhar, né? Eu só quero me deter nos 2 primeiros versículos, onde Jesus ele fala: ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Então Jesus ele está colocando aqui a lei dos profetas. E no versículo 22, Jesus fala: eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra o seu irmão será réu de juízo, e qualquer que chamar o seu irmão de raca será réu do sinédrio, e qualquer que lhe chamar de louco será réu do fogo do inferno. O que eu quero dizer aqui, destacar aqui? Jesus ele está falando da lei, né? Nós, no domingo anterior, nós estudamos aí sobre a lei e os profetas e Jesus. Então, agora, Jesus ele está dizendo assim: olha, a lei diz isso, vocês acreditam na lei, vocês sabem que a lei foi colocada por Moisés, mas instituída por Deus para que Moisés a deixasse para vocês. Vocês dão todo o valor para a lei, mas eu quero dizer para você, porém vos digo uma coisa, ou seja, Jesus ele está aqui assumindo a sua divindade. Jesus ele está dizendo aqui: olha, eu sou maior do que a lei. Em outras palavras, Jesus ele vai dizer em outras passagens: eu não vim aqui abdigar a lei, ou seja, eu não vim aqui cancelar a lei, mas eu vim aqui para cumprir a lei, e eu cumpro a lei. Mas eu quero dizer uma coisa mais importante ainda: eu estou aqui para lhe dizer alguma coisa a respeito da lei que é acima do entendimento que vocês fazem. Jesus ele estava aqui assumindo então a sua divindade. Ele não estava reinventando a lei não, mas ele estava aqui dando o verdadeiro significado às palavras da lei, que foi distorcida pelo próprio homem, né? Mas na continuação nós podemos pensar como conversar, como iniciar a nossa lição com os nossos alunos, né? Então nós colocamos aí uma sugestão de método que é justamente isso. Você pode selecionar algumas cenas de agressividade no trânsito, ou numa fila lá do supermercado, ou no banco, ou para vacina, em qualquer fila, e a gente tem muitas dessas cenas na internet que você pode utilizar com os seus alunos, né? E peça para que eles
analisem estas cenas. Vai ser muito bom. Deixar o aluno falar, colocar o que ele sabe sobre o assunto, isso é muito importante, né? O Evangelho, ele tem uma dimensão moral muito bem delimitada, né? Então a gente sabe que o Evangelho, ele vem e ele cerca todo o conhecimento humano, todo o pensamento humano com aquilo que realmente Deus e a sua palavra deseja para o homem. E estes sentimentos que nós temos na nossa vida como homens, ele não pode fazer parte do nosso cotidiano, do nosso interior. Então, evitar a cólera é uma atitude sábia para evitar pecados trágicos como o do homicídio. E nós vamos falar um pouquinho até para nós prevenirmos algumas doenças. O objetivo da nossa lição são sempre 3, e hoje é expor que o Evangelho não é antinomista. O que é antinomista? Né? Contrário às normas, nós vamos dar uma olhada a isso. Né? Pontuar que a cólera é o primeiro passo para o homicídio. Ninguém mata alguém por matar, né? Na maioria das vezes ele vai matar porque ele tem ódio, a não ser os latrocínios, que aí já não chama nem mais homicídio, é latrocínio. Mas os homicídios, eles se pontuam como sendo a continuação de um ódio, de uma raiva muito grande de alguma coisa ou de alguém. Então, e em terceiro plano, nós vamos comentar que o ato de ofertar precisa ter muito sério, é muito sério. E quando nós ofertamos, nós precisamos saber que nós não podemos ter sentimentos de desavença na nossa vida. Então, a nossa palavra-chave é sentimento. Sentimento é a nossa palavra-chave. Então, a gente vai ver na introdução da nossa revista, né, da nossa lição, fala que o Evangelho, ele não é este termo antinomista, né, ou contra as normas. Nós vamos ver que a cólera, ela vai ser a antessala do homicídio, e que devotar a nossa vida a Deus fala em reconciliar-se com o próximo sempre, e o nosso Senhor colocou em alta conta o valor da pessoa humana. Hoje nós temos as pessoas aí que trabalham com direitos humanos. Jesus, ele fez isso, né? Ele colocou em alta conta esse valor. E esta sessão bíblica aí que o nosso comentarista pega como a leitura base do nosso texto, né, da lição, é o objeto do nosso ensino. Então, resguardando-se de sentimentos ruins, né? Já falamos que o que é antinomismo? É aquilo que é contrário à lei, contrário às normas, contrário às regras. E parece que a nossa sociedade de hoje está mais ou menos nisso, né? O que é certo para a sociedade não é mais certo, o que você deve pensar está diferente do que a sociedade prega. A sociedade hoje está antinomista. A palavra traz a ideia de que os cristãos não precisam obedecer à lei moral do Antigo Testamento. Também é um pensamento de hoje. As pessoas até se respaldando pela graça, né, de uma maneira errada, ela acha que nós somos salvos pela graça. Então, se nós somos salvos pela graça, e até pegando palavras de Paulo, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal está sempre diante de mim, e maldito homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Então, algumas pessoas pegam esses versículos isolados e sem ter a conclusão do apóstolo Paulo, e eles acham assim, olha, o que manda é o coração. Se eu amo a Deus, eu não preciso obedecer à lei moral do Antigo Testamento, porque não
Não tem jeito mesmo. Eu sou homem, eu vou ter que fazer isso mesmo, não tem como. Então, é muito importante a gente estudar sobre isso, né? E também, o que o antinomismo ele fala? Que a lei não teve origem em Deus Pai, teve origem em Moisés. Moisés foi um homem, segundo esse pensamento antinomismo, né? E também eles falam, e aí até ajudando, né, na questão das pessoas que falam que Deus quer só o coração, que Deus havia determinado por decreto a existência do pecado. Todos pecaram, destituídos estão da graça de Deus. Está todo mundo. De modo que jamais se pode evitar o pecado. Eles pensam isso. Por isso, não há razão para a gente ficar nos direcionando à lei, porque ninguém vai cumprir a lei. Antinomismo, antinormas, defendem simplesmente que a lei é o oposto ao evangelho. Esse evangelho que se prega, né? Esse evangelho que nós vamos ver hoje, que estamos vendo hoje, que eu não preciso matar, mas eu tenho e que se eu sentir, né, no meu coração um desejo de matar, eu já estou pecando. Evangelho não dá não. Lutero foi quem nominou este termo de antinomismo, né? Antinomismo. E esse ensino, o que a gente fala a respeito dele, né? Como Lutero, né, muito bem, ele classifica isso de contrário às normas. Esse ensino viola as escrituras sagradas. É um desvio da palavra de Deus. E aí, por que a gente diz e crê que o evangelho não é antinomista? O pecado não nos dominará, né? Romanos capítulo 6, versículo 14 fala: o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. O pecado não vai dominar, quer dizer, nós não iremos pecar. Por quê? Porque a graça nos dará de graça a força para que nós não pecamos, né? Então, nós não estamos, a lei determinava, você vai pecar, uma hora você vai pecar, mas a graça não, a graça vai dizer que nós não pecaremos, né? Então, a lei e o evangelho, enquanto os escribas ali estavam e os fariseus interpretavam os mandamentos de maneira restrita ao ato literal de matar uma pessoa, por exemplo, o nosso Senhor ele amplia, ele aprofunda isso, demonstrando que o homicídio ele tem início lá no coração do ser humano. A partir do quê? A partir da ira, a partir do ódio, a partir da cólera. É isso que dá início ao homicídio na vida das pessoas. O evangelho, então, alguém vai falar assim, tá, então o que acontece com Jesus? Jesus é o evangelho da graça? Jesus ele fala, olha, não pense que eu vim abolir a lei e os profetas. Não, eu não vim abolir a lei e os profetas. Eu não estou dizendo que está errado a lei em dizer que quem mata não tem o reino do céu. Não tem mesmo. Não matarás. A ordem da lei é essa. Não matarás. Eu não vim abolir, mas eu vim dar-lhes o pleno cumprimento. Jesus, ele cumpre a lei. E ele diz assim, eu garanto a vocês, antes que o céu e a terra deixem de existir, nem sequer uma letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo aconteça. Então, a lei sendo importante. Então, terminando esse tópico, legalismo e antinomismo. Nós tínhamos ali duas vertentes, né? Os fariseus, eles se concentravam na observância e na prática rigorosa das leis como elemento determinante para alcançar o favor de Deus. E eles não conseguiam mesmo. Aí Jesus os chama de sepulcros caiados. Eles tinham a capa de que eles cumpriam a lei, mas na realidade eles não cumpriam a lei. Então isso era o legalismo. Eu faço, então eu tenho o direito de
do favor de Deus, né? Hoje em dia também nós temos aí uma teoria, né? Em muitas igrejas neopentecostais e até algumas outras igrejas influenciadas por essa teoria de que ao eu fazer alguma coisa, ao eu lançar uma semente, por exemplo, de prosperidade, Deus tem a obrigação de me dar aquilo que eu estou querendo, né? Então isso é o legalismo, eu faço, eu me sacrifico, né? Os nossos irmãos aí católicos romanos, ele tem historicamente isso, né? Eu faço a penitência, então com aquela penitência eu tenho o favor de Deus. Não acreditamos nisso, né? Nós somos salvos pela graça de Deus, mas nem por isso então nós vamos agora pecar, porque é a graça que vai me dar o favor de Deus. E o antinomismo, ame a Deus e faça o que quiser, né? Esse é o relativismo de hoje, né? Tudo é permitido também, né? O que importa o homem é ser feliz. Então o antinomismo vai falar, rejeita todo tipo de normas morais, e isso faz com que o quê? A pessoa possa pecar livremente. Não, o que as Escrituras vão afirmar? Elas vão afirmar que tantos princípios morais, divinos, são atemporais, ou seja, desde lá do Antigo Testamento até a volta de Jesus, em qualquer época ou cultura, as Escrituras é a palavra de Deus. Então, o Evangelho ele não é nem antinomista e também ele não é legalista, mas a gente vai estar firmado aonde? É na palavra de Deus. E o item 2 da nossa lição, ele vai falar que a cólera é o primeiro ato para o homicídio. Então o tópico 1 fala, é o sexto mandamento. É o sexto mandamento e o primeiro mandamento da segunda tábua. Então a gente lembra que foram 2 tábuas, né? Metade dos mandamentos estavam numa tábua, que os teólogos os classificam com aqueles em relação a Deus, e a segunda tábua seria o nosso relacionamento com o homem. E Jesus coloca o sexto mandamento, que seria o primeiro mandamento da segunda tábua, não matarás, né? E lá o Evangelho de São João, ele fala que, aliás, na primeira carta de João, capítulo 3, versículo 15, qualquer que aborrece a seu irmão, ele é homicida, ou seja, ele está matando. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Então, corroborando aí, né, com as palavras de Jesus, então não é somente matar literalmente uma pessoa, mas a gente pode matar alguém com a nossa cólera, com o nosso proceder, né? E quantos pais não têm matado a vida dos filhos em relação ao sucesso profissional, ao sucesso como família, ao sucesso como homem, porque colocam palavras de maldição entre as pessoas e estão matando também o espírito daquela pessoa, né? A forma daquela pessoa se comportar perante o mundo, né? Então não é por acaso que o verbo irar, e aí está falando da ira, né? Da cólera, no grego em Mateus, é orgizo. O que ele fala? Que significa provocar, incitar a ira, estar zangado, estar enfurecido. Então a gente tem um exemplo clássico de Caim, foi a fúria dele, a ira dele que fez ele cometer o primeiro homicídio contra o seu próprio irmão. E é interessante, e aí a gente lembra aqui do nosso texto áureo, né? E ele que diz assim, se encolerar, eu porém vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra o seu irmão. Ou seja, a pessoa que não tinha nenhuma culpa no caso de Caim e Abel, era Abel.
né? Vamos dizer assim que a Caim teria um pouquinho de razão de ficar com ódio contra Deus, a sua cólera ser contra Deus, porque foi Deus que não recebeu o sacrifício dele, mas a fúria dele, o ódio dele é canalizado para quem? Para o seu irmão, porque a oferta do seu irmão estava sendo agradável a Deus. Então a ira fez com que ele cometesse então esse homicídio, né, que ficou para a história humana. Então a cólera no contexto bíblico vai falar que ela é através da ira, e essa ira é uma emoção humana. E você com seus alunos vai dizer que a ira não pode nos dominar. Nós somos crentes e não deveremos permitir isso. Por quê? Porque todas as pessoas têm valor, né? Jesus enfatiza isso nesses versículos, quando ele fala que a gente não pode chamar a pessoa de raça. O que seria raça? Inútil, cabeça oca, vazia. E olha que a gente chama algumas pessoas assim, né? Raça, ou louco. Louco significa o quê? Ímpio, incrédulo, né? Conduta moralmente desprezível. A gente não deve utilizar-se destas palavras com as pessoas. Quem fizesse isso, ele estaria se tornando réu do sinédrio. Ou seja, o sinédrio tinha o poder de julgar as pessoas e condenar as pessoas, apesar de que na época de Jesus já não estava acontecendo isso, mas historicamente o sinédrio poderia fazer isso. Mas além dele ser condenado pelo sinédrio, ele poderia receber a condenação para o fogo do inferno, que é muito maior. Então a gente tem que ter muito cuidado com as nossas palavras, né? E não deixar que isso aconteça, né? A vida humana, ela tem um valor. O irmão não pode, nós não podemos fazer acepção de pessoas, né? Nem por conta da cor, nem pelas diferenças econômicas. E Pedro, ele fala: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Então, nós também não devemos fazer acepção de pessoas. E, resumindo esse item 2, a cólera é, então, o primeiro passo para a prática do homicídio. E o que procede do coração, nós vamos estudar na lição de domingo que vem, no próximo domingo, a lição de número 5. Ela vai dizer que o que procede do coração e permeia o pensamento do homem determinarão o seu comportamento. Então eu tenho ódio, está lá dentro do meu coração. Aquilo vai alimentando o meu pensamento. E daqui a pouco a pessoa vai elaborando um plano para até matar a pessoa. E isso não pode acontecer conosco. Mas continuando aí no item 3, a oferta do altar e a desavença. É costume nós irmos para fazer uma oferta ao Senhor e de repente a gente quer fazer aquela oferta ao Senhor justamente para ter a paga ou para pagar algo que de repente nós cometemos e que de repente a gente sabe que o sangue de Jesus nos purifica, nós pedimos o perdão, mas aí daqui a pouco nós vamos, ingratidão a Deus porque o Senhor me perdoou, eu vou levar uma oferta ao Senhor. Mas de repente você está trazendo a oferta ao Senhor, mas no seu relacionamento com as pessoas, com os irmãos, com o seu marido, com a sua esposa, com os seus filhos, tem algo lá dentro que não está correto. E daí? Como é que a gente faz? Jesus, ele fala, ó, deixa lá, deixa a sua oferta no altar, né? Volta lá, reconcilia-te com ele depressa, no versículo 25, reconcilia-se depressa, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão, depois vem e apresenta a tua oferta, no versículo 24, né? Lógico,
se eu não me reconcilio com o meu irmão, eu estou homicida? Como que eu, como homicida, sem os meus pecados perdoados, eu vou querer ofertar alguma coisa ao Senhor? O Senhor não vai aceitar a minha oferta. Então eu preciso primeiro fazer isso, acertar-me com alguém que me fez mal. É interessante que na passagem da Santa Ceia, 1 Coríntios capítulo 11, a Bíblia fala a respeito disso, né? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos, muitos doentes e muitos até que dormem, né? No original, essa palavra dorme é que já morreu. Então, olha só, quando nós fazemos alguma coisa, trazemos uma oferta, viemos até comungar, viemos até participar da ceia do Senhor, se nós temos alguma coisa contra o nosso irmão, eu preciso pedir perdão antes disso, porque senão não vai me adiantar nada, eu estou tomando para a minha própria condenação. Por que eu estou tomando pela minha própria condenação? No ato da Santa Ceia, eu estou dizendo que eu aceito o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E Jesus, ele fez aquele sacrifício para nós sermos diferentes, para nós não estarmos apenas como a lei, que só condenava quem já tinha executado o ato. Não, mas os pensamentos também, nós vamos estudar na lição daqui 2 domingos, que se eu olhar para o adultério é pecado, mas se eu olhar para uma mulher e não consumei o ato, mas no meu coração eu já consumi. Ou seja, o Evangelho era muito superior à lei. E agora, na Santa Ceia, está dizendo disso. Como é que está o seu coração? Existem muitas pessoas, irmãos, que têm coisas guardadas dentro do seu coração, que está fazendo o quê? E agora eu quero trazer a ciência aqui. E a ciência diz que a raiva adoece o fígado. A pessoa triste, ela tem os seus pulmões afetados. A angústia vai adoecer lá o seu estômago. A gente vê gastrite, tantas outras doenças mais, úlceras, nervosas, né? Está tudo dentro desses nossos sentimentos, né? O estresse contra a pessoa, contra as coisas, né? Vai adoecer o nosso coração. E o medo vai adoecer os rins. Então, olha só, oferta no altar, e eu não está resolvido estas questões pessoais dentro de mim. Além de eu ter uma separação com Deus, eu ainda estou fazendo com que estas emoções venham perturbar o meu corpo. Então aí, olha, 1 Coríntios, há entre vós muitos fracos, muitos doentes, muitos que dormem, justamente porque eu não tenho resolvido dentro do meu coração algumas pendências, né? Que o sangue de Jesus ajude-nos a resolver as nossas pendências, para que a gente tenha uma liberdade plena do nosso espírito, né? A raiva, a tristeza, a angústia, o medo, eu não posso ser refém disso, né? Jesus, ele levou na cruz do Calvário todos esses sentimentos, e eu preciso agora evitar a desavença. Romanos capítulo 12, 18, se for possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. E Provérbios 15, versículo 1, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Deus te abençoe, né? Na lição tem vários outros referências bíblicas que você pode se apoiar para o ensino com os seus alunos. Antes de ofertar, o seguidor de Cristo deve reparar qualquer tipo de desavença. E para a gente concluir nessa manhã, como servos de Cristo, que vivemos as verdades do Evangelho,
Não deixemos que pensamentos, que palavras, que ações firam o nosso próximo. Nem deixemos que as desavenças tornem-se disputas entre nós. Em caso de desavenças e desentendimentos, à luz das Escrituras, deve-se reconciliar-se imediatamente. Seguir a paz com todos, né? Pois é isso que o nosso Deus desejou quando Ele escreveu: não matarás. Eu costumo dizer que o Evangelho é uma das mais difíceis das religiões, porque você realmente não sentir ódio por alguém que te faz mal é só através do Evangelho. Não sentir cólera, não sentir querer, né, tomar atitude ou agir pelas próprias mãos com tantas injustiças que nós estamos vendo no mundo de hoje, só debaixo do Evangelho, só debaixo da graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas a gente sabe que o próprio Evangelho diz que nós venceremos se nós estivermos apoiados na Sagrada Escritura. Queremos aí te convidar para que na próxima semana você venha continuar estudando aqui estas mensagens do Sermão do Monte. E será: o casamento é para sempre. Então, baseado aí nas palavras de Jesus, nós vamos estudar: o casamento é para sempre. E a Bíblia Sagrada, ela precisa ser uma leitura diária para nós. E nós temos aí o projeto Leitura da Bíblia em 60 dias. Você não precisa lê-la em 60 dias, mas você pode ainda, né, nesse início de ano, colocar aí na sua vida, no seu roteiro, na sua agenda, de ler alguns capítulos da Bíblia por dia. E nós temos aí um roteiro que a Igreja de Cruzeiro, ela disponibiliza para você. Então, vai lendo a cada dia o seu versículo diário, e se você colocar a sua presença, no final você receberá um certificado aí da nossa igreja. Tá? Que Deus abençoe a sua vida. Se você ainda quiser aprofundar os seus conhecimentos, nós oferecemos para você o CETADS, Pastor João Barbosa da Silva. Vem estudar conosco, né? Sem sair da sua casa. Às vezes você que trabalha à noite não pode estar no presencial online que nós temos, mas você pode assistir às aulas depois. Entre em contato que nós iremos explicar como você pode fazer para continuar os seus estudos na Palavra de Deus. Temos aí o curso básico, o médio e o avançado em teologia. Que Deus te abençoe, fique com Deus e até o nosso próximo encontro.